Estamos ao vivo, hein? Isso aí, bom dia, galera, tudo certo aí? Bom dia, galera, tudo bem? Como é que vocês estão aí, tudo certo? Então vamos lá para a nossa última live de 2024 sobre o Z-Web, né? Então hoje a gente vai comentar um pouquinho das últimas alterações também, né? E também comentar um pouco do que foi o ano já para o Z-Web, né? Então a gente comentou, principalmente para quem estava na convenção ali, do que a gente vai fazer durante o ano, né? E também agora é hora de fazer uma retrospectiva e também finalizar o nosso ano aí com algumas entregas aí que vão ajudar aí o final do ano com os clientes, né? Eu vou pedir para o pessoal, então, compartilhar a nossa apresentação aqui, né? Então, só para a gente poder trazer um pouquinho das nossas informações, né? Então, o produto em foco aí, né? Com o Jean quer comentar um pouquinho também, né? Eu acho que sempre é bom a gente relembrar, né? O nosso programa Produto em Foco é uma iniciativa aí puxada pelo time de produto aí, né? Eu, o Martin, o Thiago, né? Do Clipe, para trazer conteúdo para vocês, né? Atualizar vocês, parceiros, em todas as funções e mudanças que acontecem no sistema, né? Para manter vocês atualizados, né? Das novidades, tudo que está saindo aí no produto, né? Essas lives são lives contínuas, né, que acontecem a cada 15 dias com um produto diferente. Essa que acontece hoje, a gente antecipou uma semaninha aí, né, para ficar acho, melhor para todos, né. E é isso aí, pessoal. A cada 15 dias é um produto diferente e o produto se repete a cada 45 dias. Aproveitando aqui agora também, a gente vai dar um tempinho, né, para retomar essas lives, porque agora também tem muita gente aí que está na correria, né, o comércio está com muito movimento nessa época do ano. Então a gente vai dar um mêsinho aí de férias, digamos assim, com essas lives, e aí vamos retomar elas aí em janeiro, né? Não me recordo agora, acho que vai começar, vamos retomar no dia 16, se não me engano. Isso. Então vai dar um mês aí. Nesse período, né, de final de ano, férias, aí, festas, né, e tudo mais. Exatamente, né? Então, como o Jean comentou, né? Então, a ideia do Produto em Foco é trazer as informações para vocês, né? E também mostrar um pouquinho do que a gente tem entregado, principalmente nessa última live, né? Então, vamos seguir aqui com o nosso cronograma. A gente trouxe algumas das implementações. Essas implementações, vale lembrar, elas foram disponibilizadas ontem, né? A não ser do Apps Cloud, aí que a gente vai comentar também, que ela já está disponível, né? Mas todas essas alterações, elas foram disponibilizadas ontem de manhã, né? Então, a gente vai explicar um pouquinho de o que é cada uma dessas alterações, né? E aí também, puxando esse gancho, assim como o Produto em Foco vai dar um tempo ali, porque o movimento é grande, a maioria do pessoal, às vezes, tem técnico ou tá de férias, então também com relação a isso a gente faz um espaçamento um pouco maior com relação ao conteúdo, né? E também das atualizações do sistema, né? Então a gente vai agora a gente não entrega mais implementações, a não ser que for algo específico de legislação, alguma coisa nesse sentido, né? Mas a gente não faz novas implementações ali. Até o dia 15 de janeiro, né? Então, a próxima atualização, ela está prevista lá para o dia 15 de janeiro, que são alterações também de usabilidade, de possibilidade de filtros. Então, são alterações menores, né? Mas que lá na frente vai ajudar a usabilidade do sistema, tá? Então, aí o pessoal eu estou esperando tal função. Então, durante esse período, principalmente para a gente não correr o risco de fazer alguma implementação e ter algum problema lá na operação do cliente, a gente mantém esse processo e deixa durante esse período ali de maior movimento, né? Principalmente agora Natal e virada de ano, né? Também depois tem a questão de inventário, a gente dá esse espaçamento para depois não fazer as entregas com mais tranquilidade também, né? E aí, seguindo, então, das nossas implementações, né? A gente fez uma implementação agora no dashboard, né? Então, principalmente validando com vocês, parceiros, a gente está validando que algumas questões são interessantes também de ter como filtrar informações,
como apresentar informações personalizadas lá para o cliente, né? Então, agora lá no dashboard, a gente fez uma implementação ali que ele vai poder filtrar as receitas e despesas, né, pelas datas específicas, né? Então, hoje a gente tem as questões de por semana, por mês, do último mês ou do próximo mês, ou também personalizado ali pela data, informando manualmente, né? Então, fica mais fácil para o cliente saber exatamente o que ele está validando, e aqui a gente tem uma limitação que ele vai fazer somente de mês a mês, né? Então, a gente não consegue hoje, no dashboard, carregar as receitas ou as despesas do período inteiro, né? Então, claro, a gente possui o relatório para isso, que aí sim é mais interessante, né? Então, aqui, devido ao tamanho do quadro também, então é algo que não é muito interessante a gente colocar uma data muito grande aí também, né? É isso aí, pessoal. O dashboard é um recurso aí que traz informações relevantes aí para a empresa, né, identificar como é que está a situação atual, né, da empresa e tal, com as despesas e receitas, né, e acompanhar o fluxo de caixa aí para, né, tomar as decisões aí, né, e ser mais assertivos nessa questão aí da financeira, né? Exatamente. Marco Bom, galera, vamos ver se a gente consegue. Bom, pessoal, outro recurso aí que foi disponibilizado recentemente, né, foi o Apps Cloud, que inclusive foi disponibilizado aí para o Android 12, né? Até então, por questões do Google, né? Quando a gente sobe um aplicativo para a Play Store, o Google faz uma análise do aplicativo e define a partir de qual Android ele vai ser compatível. Então, tem muita gente que procura, né, na Play Store ali um aplicativo, ele não aparece, porque não é compatível com o aparelho dele, né, e muito por causa da versão do Android, né, principalmente. Então, foram feitas algumas mudanças no aplicativo para que ele também seja compatível a partir do Android 12 e não somente a partir do 14, como era anteriormente, né? Então, isso também aumenta muito a quantidade de dispositivos compatíveis, né? E foi disponibilizado, né, no aplicativo no Apps Cloud a função para geração de ordem de serviço, né, do gerencial, o pedido de venda e também do orçamento, pessoal. Isso aí traz uma grande vantagem, né, e traz bastante competitividade em relação ao uso e também a mobilidade, né, além dele funcionar no celular, né, com esses recursos, ele também vai funcionar diretamente nas maquininhas de cartão compatíveis, né. Hoje a gente já tem várias adquirentes compatíveis, né, várias maquininhas compatíveis, deixa eu citar aqui, maquininhas da Caixa, da Cielo, da Fiserv, da PagSeguro, da Rede, Sicredi, Stone e Vero, né? Essas são as maquininhas compatíveis. Então, esse aplicativo, né, ele pode rodar diretamente nas maquininhas e também no celular, aí, né? É só vocês procurarem aí na Play Store. Isso aí. Vamos ver se a gente consegue voltar aí. Estou meio ruim da voz aí, mas o Jean também consegue tocar isso caso for necessário, né? Isso aí, né, Jean? Então, lembrando que a gente também está agora em desenvolvimento com o Cicobi, né? A gente já recebeu os equipamentos. E um ponto importante que o Jean até comentou, antes ele só estava disponível para o Android 14, né? Então, agora a gente conseguiu fazer a homologação no Android 12 e com isso já atende um número maior também de equipamentos também, né? Vamos seguir aí, então, né? Então, a gente fez uma outra implementação que é referente à alíquota ADREM, né? Então, referente ao GLP. Anteriormente, a gente só conseguia colocar essa alíquota em porcentagem, né?
e agora a gente tem a opção lá da alíquota fixa, né? Então, para alguns locais, é interessante também ele ter essa opção, né? E com isso a gente consegue atender também um nicho ali para e de melhor forma da legislação também, cara. Beleza? Vamos seguir aí. Da tabela de preço, conforme eu comentei antes, né, essa alteração ela também foi disponibilizada ontem, né? Então a gente tem a opção agora de recalcular a tabela de preço. Então, como é que ele vai funcionar? Eu tenho uma tabela de preço definida e durante o lançamento eu vou fazer a alteração dessa tabela de preço, né? Então, assim que for identificada essa troca da tabela, ele vai poder fazer o recálculo dos itens que já foram lançados, né? Então, a gente tem as opções de alterar de todos os itens, dos próximos de todos eles, ou somente dos próximos que estão vinculados a uma tabela de preço, né? Então, com isso também a operação ali, a gente consegue fechar o ciclo da tabela de preço também, né? E aí também a opção dos itens sem vínculo, né? Então, fica mais fácil da gente cobrir toda a operação da tabela de preço, né? E aí vale lembrar que a tabela de preço a gente consegue fazer tanto por produto como por cliente também, né? Então, tem uma tabela de preço lá para o estado X, eu consigo definir naqueles clientes, e aí automaticamente essa tabela de preço também já fica vinculada àqueles clientes lá também, né? Isso aí, pessoal. Então, se durante o preenchimento ali da nota, por exemplo, né, o operador ali não lembrou de definir a tabela de preço antes de lançar os produtos, né? Então, no meio da nota ali, lembrou que tinha que selecionar a tabela de preço. Então, ele pode trocar no meio da nota ali e definir se ele quer atribuir essa nova tabela de preços para os itens que já foram lançados ou só para os próximos, né? E assim por diante. Exatamente. Aí. E aí, seguindo, a gente fez uma alteração, principalmente ouvindo o cliente lá da ponta, né? Que é a alteração do layout do PDV, né? Então, hoje, quando a gente lançava os itens, ele ficava, a pesquisa já automaticamente aqui trazia as últimas informações, né? Justamente para ajudar o cliente lá. Então, mas acabava ficando lançado o produto atrás dessa pesquisa aí também, né? Então, a gente fez essa alteração somente visual no PDV, a gente tem outras alterações que temos mapeado para melhoria dele, né? Mas agora também ele vai começar a apresentar os itens de baixo para cima, né? Então, às vezes o pessoal até brinca, parece a impressão da impressora fiscal lá, antiga, né? Então, visualmente, para o cliente, ele sempre vai ver o último item lançado lá no final da listagem dos produtos, né? E o restante das operações, elas continuam iguais por enquanto, né? Mas a gente já tem outras melhorias ali, como eu comentei, né? Que vão ser implementadas lá em janeiro, ou de janeiro para frente, né? A gente preferiu fazer essa alteração agora, que é somente de layout, não operacional, justamente pelo aquilo que a gente comentou no início, né, que vai ser referente a ter informações que, não fazer alterações que possam interferir na operação manual lá do cliente. Visualmente ali ele vai conseguir adequar, né, vai ficar mais fácil para ele, mas a operação em si continua igual, né. Pessoal, isso é só o início aí das alterações que estão previstas, né, para acontecer ali no PDV, para melhorar a usabilidade dele, principalmente, né, e essa daqui, né, é muito útil porque, como o Martin falou, anteriormente, né, até então, ao lançar os produtos ali, os primeiros produtos lançados acabavam ficando escondidos atrás do campo de pesquisa dos itens. Então, se você lançava um produto, 2 ou 3, você não conseguia mais ver quais foram os itens lançados até não sair ali do campo de pesquisa. E agora, os itens sendo carregados, né, de baixo para cima, fica mais fácil e também dá essa impressão, né, de que como se fosse um cupom, né, então você vai lançando os itens e os próximos vão ficando logo abaixo dele, então sempre o
os itens vão sendo lançados, né, ali no final, então fica mais fácil de visualizar eles na ordem que eles foram lançados, né, de cima para baixo, né? Isso aí. E aí também é importante salientar aqui que tudo que for de melhoria, é interessante que vocês cadastrem lá no ZMAP, né? O porquê? Já teve vários casos que a gente identificou lá que tinha uma alteração ou uma solicitação de melhoria no ZMAP e a gente estava trabalhando em algum local que é específico, por exemplo, dentro da nota fiscal tem alguns campos que ele passa com o Tab e outros que passam com o Enter. Então, a gente estava fazendo uma alteração dentro lá da nota fiscal e acabou identificando, lembrei que tem aquela solicitação do parceiro tal. Então, a gente consegue trazer as informações ou trazer essa sugestão para desenvolver junto com uma alteração maior, né? Então, a gente já falou algumas vezes sobre o ZMAP, que é o caminho de cadastrar sugestões, mas também é um caminho para a gente aqui identificar o que tem lá de melhoria que a gente pode encaixar em outra tarefa que está sendo feita naquele mesmo momento, né? Então, essa alteração do layout do PDV é uma questão da forma que eu comentei, né? Então, existia a solicitação lá e a gente aproveitou para fazer essa mesma alteração, já que a gente está mexendo em outro local dentro do próprio PDV também, né? Bom, galera, beleza? Só um detalhe, essa alteração do layout, ela é tanto para o documento gerencial, quanto para a emissão da NFCE também, tá? Então, essa alteração, ela contempla os dois locais aí na parte do ZWeb. A parte do desk lá, ela continua sendo sequencial lá, porque a forma do executável é um pouquinho diferente. Então, a gente vai alterar isso lá no executável também, mas vai demorar um pouquinho mais aí para a gente fazer isso também, tá? Beleza, galera? Então, vamos seguir aqui com nosso cronograma. E a outra questão que a gente quer trazer para vocês é um layout novo de inventário, né? Então, principalmente agora para o final do ano, né, que o pessoal solicita ali, e em alguns casos também trimestrais aí, esse inventário do modelo P7, ele vai ajudar bastante os clientes, né? Então, a gente fez algumas validações com outros softwares e também com legislações para chegar num modelo do inventário P7, porém, a gente encontrou muita coisa que num software era de uma forma, no outro software era de outra, na legislação de Minas falava uma questão, na de Santa Catarina outra, e com isso a gente acabou implementando uma mistura de tudo que a gente identificou ali, claro que validando e estando de acordo com a legislação, né? Então, a gente acabou implementando várias opções ali durante a geração, né? Então, esse inventário, ele vai estar disponível lá no mesmo local, né? Então, a gente vai ter as opções, o inventário padrão e o modelo P7, né? E quando marcado o modelo P7, a gente vai trazer algumas opções a mais ali para o cliente estar fazendo, né? Então, a gente vai ter o identificador, o valor a ser considerado, que é o mesmo do padrão, a opção de incluir ou excluir, e a opção de agrupar e totalizar, né? Então, o que é essa questão do identificador, né? O identificador, ele é a primeira coluna aqui do inventário, né? Então, aqui no meu caso, do exemplo aqui, eu tenho um NCM, então eu estou marcado o NCM, ele vai trazer a primeira coluna aqui como NCM também, né? Então, lembrando, posso utilizar o código, o NCM ou a referência do produto, né? Então, essas são três opções que a gente identificou que existiam documentos que tinham NCM, tem documentos que existiam um código, tem contabilidade que solicitava a referência, um exemplo aí, a questão de autopeças, é bastante utilizada a referência, né? Que tem aquele código com letras, números e tudo, né? E aí ele pode personalizar aqui também, né? E aí a ordenação, se é pelo código ou pela descrição também, né? Então, lembrando, a ordenação, ela é feita sempre dentro de cada quadro, né? Então, aqui eu tenho as opções também, né? Na opção de incluir ou excluir, eu posso incluir ou excluir os produtos zerados, né? Então,
Em alguns casos, por exemplo, quando eu estou filtrando por grupo, eu tenho o meu grupo de material de uso e consumo, por exemplo. Então, é interessante eu incluir aqueles itens zerados para mim saber também, ou saber quantos produtos que eu tenho daquilo ali. Não necessariamente que esse documento eu vou mandar lá para a contabilidade escriturar, mas eu posso estar para ter um acompanhamento aí durante, dentro da empresa, né? Posso excluir ou incluir também com estoque negativo. Então, eu quero saber, justamente com a quantidade do que eu tenho negativo, eu posso estar fazendo essa inclusão, né? E também os produtos negativos, inativos, aliás, também eu consigo fazer essa inclusão. Então, lembrando, essas opções, elas estão disponíveis só para o modelo P7, tá? O modelo padrão, ele continua utilizando a mesma configuração, que é referente, tem quantidade acima de 0, ele vai mostrar no inventário, independente se é o tipo do item, se é material de uso e consumo, se é mercadoria ou não, então ele continua dessa mesma forma, né? E aí eu também aqui eu tenho a opção de agrupar e totalizar, né? Então essa opção de agrupar, a gente validou que muitos dos inventários que a gente conversou com contabilidades, tinha uma gama bem grande de como elas queriam receber essa informação, né? Eu preciso receber pela tributação. Acabava vendo que pela tributação era referente o quê? Era o ICMS, era PIS e COFINS, era substituição tributária. Se era substituição, qual era o indicador? Era o CST ou não? Então, ficou um pouco confuso isso, e a gente acabou aderindo à questão dessas 4 opções, né? Então, que foi pelo tipo do produto, que aí ele vai indicar lá do cadastro se é mercadoria para revenda, se é material de uso e consumo, que aí ele pode fazer também, né? Pelos grupos, então eu quero saber aí do mercado, tudo que eu tenho no hortifruti, ou tudo que eu tenho de, sei lá, de padaria, de material de limpeza e assim por diante, né? Então eu consigo filtrar por esse grupo também. E o que mais chegou próximo, digamos assim, de ter um consenso entre as contabilidades era com relação ao CFOP, né? Então, já que o item, normalmente, que é ST, ele vai com o CFOP específico, a gente optou em colocar o CFOP porque ele não vai conseguir usar, por exemplo, ou não é o correto usar o 5102 com uma tributação, com uma indicação de substituição tributária. Então, pelo CFOP fica mais aproximado e mais correto fazer esse filtro, né? Isso. Pode? Só, né, fazendo um breve resumo ali, né? O inventário P7, pessoal, já é solicitado por muitas contabilidades, né? Justamente porque acaba separando os produtos por alguma determinada informação, como o Martin explicou, né? Então, além dele exibir o NCM também, né? Ter essa possibilidade de gerar pelo NCM, que é mais que categoriza melhor o produto, digamos assim, né? Também tem a possibilidade de separar o inventário, né, por CFOP ou por tributação, né, o que as contabilidades estão começando a solicitar em alguns estados, né, já tem essas normas, alguns layouts, né, um pouco diferente de um estado para outro, mas, né, por isso que foi criada essas opções para concentrar essas necessidades, assim, né, essa demanda da contabilidade mesmo, né. Isso aí, né? E aí isso também ele faz parte do movimento que a gente até comentou bastante lá na convenção sobre o tipo de público que é o Pruseu Web, né? Então a gente tem hoje, a gente chama de perfil ideal de cliente, né? Que é o PIC. Hoje é aquele cliente que a empresa é pequena, mas a gente já consegue atender alguns clientes que são um pouquinho maiores, né? E essa questão, ela faz referência a essa questão de já estar colocado o pé lá no PIC 2, né? Então, a gente consegue atender algumas demandas ali um pouquinho maiores,
e dar uma opção para o cliente gerar, né? Então, eu quero gerar o inventário padrão, ou quero gerar o P7 ali, consegue gerar também, né? E o que vai mudar lá dentro do PDF, lá ou do HTML, que ele gerar lá, se ele quiser mandar para a contabilidade, ou até mesmo acompanhar ali, conforme a gente comentou, quero relacionar os grupos para saber o quanto que eu tenho por grupo, né? Lá na impressão, ele vai sair as informações agrupadas pelo meu indicador ali que eu coloquei, né? Então, ele vai sair um quadro aqui sem CFOP-NF, então, se eu não tenho definido lá o CFOP e tenho marcado aqui na geração que eu quero o CFOP de NFE, ele vai trazer aqui, sem CFOP de NF, quais são os produtos, os totais, e vai totalizar também lá no final esse valor, né? E aí, claro, ele vai trazer de todos os CFOPs que eu tenho indicado ali também, né? E lá no final, ele vai me dar um total sobre aquele indicador também, né? Então, é importante sempre conferir essas questões de valores, né? Se tá batendo certinho, e também vale a pena validar, antes de mandar a questão lá para o contador, ver se, por tipo de produto, eu tenho separado meus materiais de uso e consumo, mas normalmente os contadores não pedem para escriturar esse valor, porque não é interessante lá para o total do inventário. Então, nesse caso do modelo P7, eu posso gerar aqui pelo grupo, eu tenho 150 mil de material de uso e consumo parado no meu estoque. Então, antes da virada de ano, a ideia é já fazer essa validação, faz a saída dessas mercadorias para uso e consumo com a natureza específica, e já consegue daí também virar o ano e tá correto, né? Então, por isso que a gente preferiu lançar alguns dias antes da virada de ano, para o cliente ter lá a opção também de fazer esse acompanhamento, né? Isso aí, galera. E seguindo aqui, eu vou voltar só um pouquinho aqui no nosso Apps Cloud, já que agora a voz parece que deu uma melhorada aí, né? Para comentar algumas coisas sobre o Apps Cloud também, né? O Jean comentou da questão do Android ali, né? E a gente fez uma alteração para conseguir atender também desde a versão do Android 12, né? Então, atualmente ali, até na semana passada, a gente estava homologado até do Android 14 para cima, né? Que era o quê? É uma limitação de segurança que a própria Google coloca, né? Até o Jean comentou um pouquinho, coloca na postagem de novos apps, né? Então, a ideia é que a partir de janeiro, somente o nível de segurança seja na versão 34, essa versão 34 ou 35, não estou lembrado, ela é acima do Android 14, então a gente nota que o Google está fazendo algumas questões, principalmente para disponibilização de APKs, de novos apps, que é uma melhoria na questão de segurança, né? Então, claro, isso é tudo via código, né? Não tem nada que o cliente precise fazer lá, só que eles também limitam um Android mínimo. E a gente, para postar a primeira versão, a gente teve que deixar na versão 14 para conseguir fazer a homologação, a liberação, e depois solicitar para uma versão menor, né? Então, agora ele já está para o Android 12, e aí já fica disponível também, né? E assim como o Jean comentou, né? Então, até na live anterior a gente já falou um pouquinho sobre o gerencial, pedido de venda, orçamento, né? E a ordem de serviço. Então, a gente consegue agora atender essas questões, e também na própria máquina de cartão, ali nas adquirentes, o pessoal já consegue usar o Apps Cloud ali. Eu sou um prestador de serviço, não sou CNPJ, mas eu sou MEI, tenho CPF, pode utilizar também, porque a adquirente ela permite fazer a contratação pelo CPF, né? E aí consegue estar utilizando o documento gerencial lá para fazer a cobrança do cliente também, né? É isso aí, lembrando que esses recursos aqui, né, que estão citados na tela, OS, gerencial, pedido de venda e orçamento, são recursos que foram adicionados ao Apps Cloud, né,
porque ele anteriormente ele já tinha a possibilidade de emissão de NFC por ele também, né? Eu vi que o pessoal pediu ali se ele funciona apenas no Z-Web, né? Sim, ele é um produto que faz a comunicação, né, interligado com o Z-Web mesmo. E ele pode ser usado tanto no celular, né, para a operação desses recursos aí, ou também nas maquininhas compatíveis, né, que são aquelas que eu citei, Caixa, Cielo, Fiserv, PagSeguro, Rede, Sicredi, Stone, Vero, e agora, como o Martin falou ali, já começaram os trabalhos aí para compatibilização com as maquininhas da Cicobi, né, que também vai agregar aí valor ao produto, vai atingir mais clientes vão ter a possibilidade de utilizar. E quando utilizado nessas maquininhas, o legal é que se for emitido uma NFC, por exemplo, você pode emitir NFC e já fazer a cobrança direto na maquininha, né? Diferente do celular que você não vai conseguir cobrar ali, né? Utilizando nas maquininhas, você consegue já fazer a cobrança ali pelo cartão, né? Por Pix, facilita bastante. Isso aí. E uma questão importante que é de comentar também, a partir do ano que vem o Apps Cloud ele passa a ser reestilizado, né? Então, não necessariamente que essas funções a gente já disponibilizou elas no caráter de beta, né? Então, a ideia era realmente testar a adesão, fazer toda a validação, e aí para o ano que vem a gente quer disponibilizar outras funções, né? Porém, da mesma forma como a gente teve a reorganização aí e também a mudança de nome do Zeta Web agora para o Z Web, o Apps Cloud ele também vai passar por uma nova homologação, né? Então, a gente vai disponibilizar novas funções ali e o Apps Cloud ele continua funcionando durante determinado tempo, né? Então, não vai ter alteração digamos assim, de funções nele, a gente não vai deixar de atender alguma questão que a gente já atende agora, mas durante essa reestilização e também devido às homologações na maquininha, a gente vai liberar um outro app que vai ser focado somente para o Z-Web, né? Então, a ideia é que a gente disponibilize também novas funções e aí esse novo app, ele parte também para o iOS, né? Então, o projeto hoje que a gente tem do Apps Cloud, a forma de compatibilizar ele no iOS, ela é quase mais trabalhosa do que desenvolver um projeto novo. Então, a gente já está pensando em algumas outras funções. Dessa vez a gente não pode dar spoiler, tá? Mas já tem algumas funções além do que a gente tem aqui, né? E aí, para o ano que vem, a gente libera um APK novo, um app novo, né? Para daí sim tá focado só no Z-Web, né? Então vai ter outro nome, vai ter algumas outras informações ali que futuramente a gente já vai passar para vocês, mas a gente vai deixar para a próxima live comentar um pouquinho mais, tá? Então esse é o spoiler que a gente consegue dar aí, mas o Apps Cloud ele continua funcionando, vai continuar tendo as funções, porém a gente não sabe se a manutenção dele continua ou não, que ainda está sendo definido, tá? E assim também, pessoal, assim como o Apps Cloud, nós também temos um aplicativo chamado ZPOS, que ele roda também nessas mesmas maquininhas, né, que eu citei anteriormente, que serve para finalização da venda. Então, associado com o Apps Cloud, você também tem o ZPOS, né, ZPOS ali, que pode ser instalado nas maquininhas, que esse sim vai fazer, né, de fato, a cobrança ali, né, onde vai ocorrer o pagamento ali por cartão de crédito, de débito, por Pix. Então, é um recurso bacana. E também, esse recurso, ele atende a necessidade, a exigência de alguns estados que obriga que o sistema tenha comunicação direta com a maquininha, né? Então, tem alguns estados, assim como eu posso citar o Rio Grande do Sul, por exemplo, ele exige que o sistema tenha comunicação direta com a maquininha de pagamento, tá? Então, esse recurso atende essa exigência, assim como o TEF também atende, tá? Então, o TEF ele funciona como uma outra tecnologia, de outra forma, interligado no computador, né? Mas que também é compatível, né? É possível utilizar TEF com o Z-Web. Então, tem esses
todos esses recursos, né, para facilitar e entregar mais opções para o cliente. Então, tem os EPOS ali, né, direto nas maquininhas móveis, que fazem integração com o sistema e atende a norma, e o TEF também, né, que já é compatível aí com o Z-Web, também atende essa norma aí. Estão disponíveis, inclusive nós temos parcerias, né, com o fornecedor de TEF, aproveitando também, nós temos parceria com o fornecedor de certificado digital. Então, se vocês, parceiros, querem revender o certificado digital também para aumentar o faturamento de vocês, aumentar a oferta para os clientes de vocês, entre em contato com a gente tem essa possibilidade também, né, para ajudar vocês com recursos, entregar mais opções aí para os clientes de vocês. Isso aí, isso é bem importante, né, e até a gente traz um pouquinho do que a gente entregou durante o ano, e nem sempre a gente comenta ou fomenta isso das parcerias que a gente tem, né? Então, o que o Jean comentou é bem importante, que isso, além de agregar valor lá para o cliente, para o próprio software, é uma fonte de renda nova que o parceiro tem, né? Então, a questão do TEF ali, mensalmente ele tem um rebate, ou ele ganha na venda, e a questão dos EPOS também, né? Então, trata-se algo bem interessante ali para vender o software já com a solução completa, né? Então, a gente tenta cercar todas as funções que o cliente precisa lá na hora de emitir o documento ou na operação, né? Pela parte de software, e o parceiro também pode agregar a questão de hardware lá para o cliente, né? Então, principalmente na web, a questão de TEF é bem interessante, porque via terminal lá, ele faz a configuração e não importa onde que ele está conectado lá, ele vai conseguir fazer a transação do ambiente físico lá com a parte web também, né? Eu vi que o pessoal mandou ali no chat, eu vou pedir para mandar as demais parcerias que a gente tem também, né? Para daí todo mundo estar ciente ali, acho que é bem interessante ali, e também se tiverem alguma dúvida, alguma questão, só fazer o contato com o pessoal do comercial ali, né, que eles também exemplificam toda a parte de quanto que é o custo, quanto que eu ganho, como é que eu vendo, eu estou com um cliente para fechar, preciso de ajuda aí, o pessoal vai ajudar também nessa questão aí também, né. E aí também, já que a gente falou um pouquinho de parceria, eu trouxe aqui também umas alterações que a gente fez, principalmente aí no último trimestre, né, algumas questões maiores, né, que foi o preço de atacado ali, né, então, tanto para a parte do PDV híbrido lá, que é a opção de fazer o download lá e utilizar, né, como também na parte web, romaneio de carga, a gente fez também o relatório lá, bem simples de utilizar, seguindo a ideia do inventário P7, a gente valida toda a forma que é feito nos outros sistemas, conversa com vocês para entender se o fluxo que a gente desenha é operacional para o cliente ou não. Então, é uma construção que vem muita ajuda de parceiro, principalmente lá pelo ZMAP, né? Questão de local e retirada, até antes a gente estava comentando, agora vai ser início do ano, né, Jean? Que vai ser obrigatório pelas transportadoras, algumas já até nos comunicaram que vai ter que ter a informação lá do local de entrega, né? Então, não necessariamente o cliente já precisa fazer, mas é interessante ele fazer o contato com a transportadora lá, que caso ele utiliza, se vai ser obrigatório ou não, ele está informando, né? Então, a gente já está atendendo também, né? E aí, algumas outras implementações, né, não menos importante, mas algumas que a gente já fez durante esses últimos meses, né. Então, vou reiterar a questão de utilizem o ZMAP, veem o que tem lá cadastrado, né, às vezes a gente olha lá, tem uma sugestão, foi cadastrado pelo parceiro tal e tem outra sugestão que já está em andamento. Então, é interessante dar uma olhadinha lá até para saber o que já está sendo feito, né. E, claro, não necessariamente que a gente vai excluir aquela sugestão duplicada, mas a gente vincula uma outra, né? E aí vocês recebem no e-mail lá quando ela entra para desenvolvimento e quando ela está concluída com a questão de
do prazo dessa implementação também, né? Então, quando vai para desenvolvimento, tem um prazo estimado de entrega, e quando ela é concluída pelo desenvolvimento, tem também a data prevista, ou a data mais aproximada da entrega aí também, né? Pessoal, o ZMAP é um portal que foi desenvolvido para vocês, né, para facilitar essa comunicação, enfim, para ouvir vocês, para receber as ideias de vocês, e a gente construir junto, né, as soluções, as rotinas, as funções do sistema, e sermos assertivos na entrega delas, né, baseado no que o cliente realmente precisa lá na operação dele. Então é importante que vocês acessem periodicamente esse portal, não somente para cadastrar as ideias de vocês, mas é legal porque vocês podem acompanhar as ideias dos outros parceiros e também comentar, né, dar like ou dislike, enfim, né, e dar a opinião de vocês sobre o que está sendo solicitado por outros parceiros, comentado por eles, né. Isso ajuda muito e agrega bastante informação para nós, porque sempre que a gente vai desenvolver uma função nova, uma rotina nova, é importante a gente entender e saber a opinião de vocês, saber como ela vai ser aplicada lá no cliente também. Então, quanto mais informações a gente tiver, é mais fácil e a gente acaba sendo mais assertivo na entrega dessas soluções aí. Isso aí. E aí também outro ponto, vocês já podem, quando tiver em desenvolvimento e tem a data, vocês já podem prometer mais ou menos para o cliente, ó, vai sair, a previsão é dia tal, vai ser dessa forma, porque o que está sendo desenvolvido é o que está escrito lá dentro do card do ZMAP, né? Então, claro que alguma coisa pode ser diferente, mas vocês já têm o conhecimento também de como aquilo lá vai funcionar dentro do software, né? Então, é bem interessante isso também, né? Bom, galera, vamos para a nossa última live aí, finalizamos ela, né? A gente queria agradecer a todos os parceiros que participam durante as lives, né? E também pedir, comentem lá, nos chamem, tem dúvida, façam contato com o suporte, estou com dúvida numa função, liga lá para o suporte, entra em contato lá no canal específico, né? Então a gente vê algumas vezes nos grupos lá, mas é mais interessante fazer o contato até para o próprio analista entender o que é a rotina do cliente, ver o que realmente precisa, que aí fica mais assertivo também, tá? Beleza, galera? Então, qualquer dúvida que tiverem aí, estamos à disposição, e a gente volta aí, se vê aí lá na metade de janeiro em diante aí também com a nossa próxima live. Isso aí, pessoal, também quero agradecer aí a presença de todo mundo aí em todas as lives, né, que a gente vem fazendo aí. É muito importante ter né, essa proximidade com vocês. Então, obrigado por estarem presentes aí, por participarem, e qualquer coisa que precisarem aí, podem contar com a gente. Se tiverem dúvida em relação às funcionalidades, entrem em contato com o suporte. Se tiverem interesse ou dúvidas em relação às parcerias que a gente tem, para vocês venderem TEF, venderem certificados, aumentar o faturamento aí, né, aumentar a quantidade e a oferta de funções aí para os clientes, entre em contato com o nosso setor comercial. E é isso aí, tamo junto, pessoal. Isso aí. Valeu, galera. Bom dia a todos aí, tamo junto. Valeu, galera, tamo junto.